Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da sexta semana do tempo comum. Eu quero acolher você que está comigo ao redor da palavra de Deus no YouTube. Faça seu pedido de oração. Eu quero rezar com você. Deus te abençoe. Você não está sozinho, não. Caminhe com esse Deus que te ama. Eu desejo que a graça e a santitud de Deus esteja contigo. Vai ler a palavra, peça a Deus uma graça. Que graça pedimos hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Rezaremos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo de 1 a 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Sanaá e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar da argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. E assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Desçam e confundam as línguas, de modo que não se entendam uns aos outros. Por isso foi chamado Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a língua de todo mundo e de lá dispersou os homens da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 32, 33. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus anjos e santos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes ter visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Entrando no contexto do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é dirigido aos crentes que moram onde, Diácono? Quem mora em Roma. E Marcos vai dizer de forma direta que aquele que foi crucificado, ele era o Filho de Deus. Subiu ao céu, mas voltará. Por isso Marcos ele concentra as ações desses 16 capítulos nas ações de Jesus.
mais do que nas palavras. Ele foca, Marcos, nos atos de Jesus. Deus está vindo reinar no meu e no seu coração. Nós estamos caminhando com Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Recorda os 50 dias para a chegada de Pentecostes depois da Páscoa. Nós já estamos lendo o capítulo 10, na liturgia diária. Hoje o capítulo 11 vai nos falar da Torre de Babel. Tinha uns homens com um desejo egoísta em seu coração e construíram uma torre que iria se assemelhar a uma espécie de uma pirâmide. Uma torre que iria chegar no céu. Eles eram homens, não eram Deus, mas queriam chegar no céu e tornar os seus nomes célebres. Essa torre tinha uns 100 metros. A glória de Deus, os que vão chegar no céu, só Deus sabe. E toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. Daqueles homens, Deus ficou distante. E seu coração, Deus não habitava mais. Por que não habitava o diabo? Os homens estão se orgulhando, se glorificando seu próprio nome. E é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Então Deus desceu até aquela cidade e foi ver o que eles tinham construído. E disse: de hoje por diante, eles não vão mais se entender. Na igreja, o que nos une é a fé. O que nos une na igreja é a nossa tradição, é a escritura, são os dogmas, são os sacramentos. No dia em que as pessoas da igreja começarem a sair da unidade, não vai dar nada certo. Está fadada ao fracasso. É o que nos fala Deus hoje, quando esses homens querem construir essa torre de Babel para enaltecer o seu nome. E o salmista hoje, no Salmo 32, vai dizer para a nossa meditação durante todo o dia: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E o Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 8, Jesus vai falar para aquela comunidade que eu conhecia já: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, da Boa Nova, vai salvá-la. Se alguém quer me seguir, diz Jesus, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Você quer viver como Jesus viveu? Amar como Jesus amou? Sentir o que Jesus sentia? Então, renuncie a si mesmo. Aqui Jesus não falou do pecado. Não, calma. Tudo seu é o pecado. Não, meu irmão, não é não. Mas Jesus fala aqui de uma renúncia profunda. Ser cristão, ser de Cristo, é renunciar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa vontade. Ser de Cristo é renunciar aos nossos ideais, nossos sonhos, renunciar ao próprio eu para sonhar os sonhos de Deus. Como fala naquela canção, o Frei Gilson. Então, tome sua cruz, tome sua vida, tome o seu dia. Ninguém pode viver no lugar do outro, porque quem quiser se salvar a sua vida, vai perdê-la. Essa necessidade de não sofrer, essa necessidade que nós sentimos de não ter dor, não ter problema, não ter comprometimento, não é assim não.
Quem perder a sua vida neste mundo, quem perder, ganhará no céu. Quem vive para Jesus, meu irmão, minha irmã, tem o seu senhorio. São pessoas mais serenas, são pessoas resilientes, são pessoas capazes de enfrentar situações de dificuldade, de enfrentar a tempestade com serenidade e mansidão. Você já ganha a vida eterna aqui na terra, sabendo esperar o tempo de Deus. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida, perder a sua própria alma. Quantas pessoas nós conhecemos que já perderam a sua vida? Por quê, diácono? Porque estão cheias de trauma, cheias de insegurança. Quanto mais ganham dinheiro, mais perdidas elas ficam. Chega uma hora que o dinheiro não culpa nada disso. Chega a depressão, chega o momento de insanidade. Jesus diz: se você se envergonhar das palavras que eu coloquei neste mundo adúltero e pecador, eu me envergonharei também de vocês. Então, peçamos a Deus essa graça, a graça de nunca nos envergonharmos com a palavra da salvação. Que sejamos cristãos autênticos, porque nós temos um advogado lá no céu, Jesus Cristo, que Ele enviou para a terra. Amém. Que Deus você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.